E, finalmente, o módulo 6, Recursos do COBIT, o último módulo deste curso. O que a gente vai ver nesse módulo? A gente vai ver quais são as características e para que serve o COBIT Online, o COBIT Quick Start, o COBIT Security Baseline, o IT Governance Implementation Guide, diretrizes de auditoria ou Assurance Guide, e falar um pouco sobre o exame de certificação do COBIT Foundations 4.1. Além desses recursos, a gente vai também identificar como que os benefícios de negócio do COBIT fará uma ligação aos objetivos da governança de TI. O primeiro, COBIT Online, apresenta informações do COBIT na web. Ele possibilita que vários usuários naveguem, pesquisem, compartilhem informações e utilizem a base de conhecimento que ele tem. Infelizmente, é uma área restrita apenas aos assinantes. Ele é totalmente interativo. O COBIT Online ele provê uma versão web bem atualizada do COBIT. Ele foi desenhado como um serviço web e ele está disponível para qualquer um que tiver conexão à internet. O COBIT Online faz o COBIT mais acessível e fácil de ser utilizado do que outras melhores práticas de TI existentes. Você pode também utilizar o MyCOBIT. Os usuários podem construir e fazer download por conta própria e personalizar a versão do seu COBIT para o seu PC no formato de, por exemplo, do MS Work ou Access. Vejamos agora o conteúdo e os componentes do COBIT Online. Navegação. Qualquer pessoa que quiser visualizar informações sobre os componentes do COBIT Online. Ele serve também como benchmark, ou seja, através dele você vai conseguir fazer um mapeamento da situação dos processos de sua empresa com as de outras organizações. Ele serve também como feedback, ele ajuda na comunicação de algumas sugestões e melhorias no COBIT lá para o ITGI e para o ISACA. Ele serve também como um survey ou pesquisa de mercado. Ele divide as experiências do COBIT com outros usuários. Ele serve também como ajuda, ou seja, responder a questões relacionadas ao COBIT. Inclusive, os recursos de benchmark permitem inserir dados do programa de governança da sua empresa lá na web. Os itens do COBIT que podem ser comparados são os níveis de maturidade, a importância dos processos, a utilização dos KGIs e KPIs, a importância do objetivo de controle e a utilização de práticas de controle. Lembrando que para cada um desses 5 existe uma pontuação. Então lá no COBIT Online você consegue ver a pontuação de cada um desses itens. E agora o COBIT Quick Start. Vamos ver para que serve o COBIT Quick Start. Ele é uma versão bem compacta do COBIT, para que a empresa consiga se beneficiar dele. Ela é direcionada, na verdade, para empresas de pequeno e médio porte. Ele é uma versão sumarizada dos recursos do COBIT que provê uma base de controle de TI. Ele é focado nos principais, detalhe, e nos mais importantes, processos de TI, objetivos de controle e indicadores. Ele é apresentado em um formato mais amigável, que ajuda os usuários a ganhar um entendimento muito mais rápido dos conceitos e dos componentes do COBIT. Em suma, ele é bastante útil para pequenas e médias empresas, para aquelas que querem ganhar resultados bem rápidos. E o COBIT Security Baseline? Ele serve para fornecer informações sobre segurança de uma maneira bem simples. Ele é um kit de sobrevivência para os diretores executivos, gerentes e até para os usuários domésticos. Esse guia aborda riscos de segurança de TI de forma simples de serem seguidos e implementados. Ele é voltado para usuários residenciais, pequenas e médias empresas, bem como executivos ou membros de comitês de grandes empresas. O que esse guia tem? Ele tem uma coletânea de leitura de conceitos de segurança, uma base de controles baseado no COBIT, no ISO 17799, e existem kits de segurança da informação para diferentes públicos, por exemplo, usuários domésticos, gerentes, executivos, diretores de comitê e profissionais de segurança. E agora, o IT Governance Implementation Guide. Ele é um roadmap para o conselho de administração, para a gerência executiva, profissionais de TI e controle, profissionais de auditoria e TI e gerentes de conformidade. Porque esse guia vai prover um mapa de implementação, um processo para implementar a governança de TI utilizando os recursos do COBIT, que é o roadmap, e um guia composto de templates, apresentações e artigos que detalham os benefícios de se implementar governança de TI. O guia também fornece alguns exemplos de Balance Scorecard de TI, uma planilha de diagnóstico de conscientização dos gestores e uma abordagem de análise de riscos. O processo para implementar a governança de TI é composto das seguintes atividades que constam dentro do Implementation Guide.
Primeiro, levantar a situação dos processos. Isso significa levantar a presença dos controles e qual que é o nível de maturidade atual. Segundo, definir a situação desejada. Terceiro, identifica os gaps ou as lacunas. O quarto, elaborar e implementar ações para cobrir esses gaps. E por último, fazer a monitoração e levantar a situação novamente, ou seja, é um ciclo. Iniciaremos agora sobre as diretrizes de auditoria. Os executivos de TI, eles precisam garantir que os objetivos e metas estão sendo alcançados e os controles sendo aplicados. As diretrizes de gerenciamento descrevem e sugerem atividades de avaliação para serem executadas para cada um dos 34 objetivos de controle de alto nível. O COBIT ele vai ser utilizado por uma série de auditorias, beneficiando a gestão principalmente por ajudar a balancear o risco e controle das decisões de investimento. Os auditores externos e internos vão confrontar os processos de TI especificados com esses objetivos de controle do COBIT. E eles vão determinar onde esses controles são suficientes ou ainda aconselhar um melhor gerenciamento nos processos que precisam de melhorias. Os objetivos de diretrizes de auditoria vão fornecer uma estrutura bem simples para controles de auditoria e avaliação baseadas em práticas de auditorias geralmente aceitas, que sejam compatíveis com o esquema de processos do COBIT. Os principais objetivos de ter uma auditoria são: fornecer um gerenciamento com segurança razoável de que os objetivos de controle estejam sendo alcançados. O segundo objetivo é, onde existir pontos fracos de controle significativos, será verificados os riscos resultantes. E por último, aconselhar a administração em ações corretivas. E agora, os estágios do processo de auditoria. Existem 4 estágios para fazer o processo de auditoria. Primeiro, a identificação dos riscos, a avaliação dos controles, o teste de conformidade e os testes substantivos. Identificação e documentação significa ter um entendimento dos riscos relacionados aos requisitos de negócios e medidas de controle relevante perante esses riscos. O segundo passo é fazer uma avaliação desses controles, ou seja, fazer uma avaliação se esses controles dos riscos são efetivos ou não. A terceira etapa é fazer um teste, que chama-se teste de conformidade, que significa fazer uma avaliação da conformidade testando se os controles determinados estão funcionando ou não como prescritos, se eles são consistentes e se são contínuos. E por último, fazer um teste substantivo. Ele verifica se os riscos dos objetivos de controles estão sendo alcançados ou não, através de técnicas analíticas, ou ainda consultando fontes alternativas. Requisitos para auditoria de processos. Depois que foi feita uma definição do que será auditado, a gente precisa determinar qual vai ser a estratégia mais adequada para executar essa auditoria, conforme os seguintes requisitos sugeridos pelo próprio COBIT lá no Guia de Auditoria, ou o Assurance Guide. Existem 5 requisitos para fazer o processo de auditoria. O primeiro é a definição do escopo da auditoria. Nessa definição, a gente vai se preocupar com o processo de negócio. A gente vai se preocupar com as plataformas, os sistemas e os seus relacionamentos com o suporte ao processo. Esse escopo deve conter ainda responsabilidades, funções e a estrutura organizacional. No segundo requisito, a gente vai identificar quais são os requisitos de informações relevantes para o processo de negócio. Depois, a gente identifica quais são os riscos de TI inerente a um nível de controle abrangente. E esses riscos podem ser as mudanças recentes, incidentes no negócio e o próprio ambiente de tecnologia. Levantar também os resultados de auditoria, a autoavaliação e a certificação, inclusive os controles de monitoração aplicado pela administração. Outro requisito é selecionar os processos, os recursos e a plataforma serem auditadas. E por fim, criar uma estratégia de auditoria, uma estratégia, por exemplo, do controle versus os riscos identificados, definir quais são os passos e tarefas e, principalmente, definir quais são os pontos de decisões. Auditoria de processos de TI. Um processo de TI é auditado através da obtenção do entendimento dos riscos relacionados com os requisitos de negócios e medidas de controle relevante. Ou seja, a gente precisa entender realmente quais são os riscos e qual que é o relacionamento de um determinado risco de TI com, por exemplo, um requisito de negócio. Essa obtenção de entendimento, na verdade, ela está relacionada ao estágio de identificação e documentação, que foi já apresentado.
E ela tem alguns procedimentos a ser seguidos para fazer essa obtenção do entendimento dos riscos. Primeiro, entrevistar os gerentes e a equipe, pois dali você vai conseguir obter os requisitos de negócios e os riscos associados, a estrutura da organização, os papéis e responsabilidades e as suas funções, as políticas, os procedimentos, as leis e regulamentos, as medidas de controle e os relatórios gerenciais. Depois, documente o processo relacionando quais são os recursos de TI que afetam particularmente o processo sobre análise. E por último, confirme o entendimento dos processos sobre análise com as pessoas que foram entrevistadas. Depois da obtenção de entendimento dos riscos, faça uma avaliação dos controles. A gente precisa avaliar para ver se eles são apropriados ou não. Agora a gente precisa avaliar a eficácia dessas medidas de controle e o grau que o objetivo será atingido, através de dois procedimentos. O primeiro é avaliar se as medidas de controle são apropriadas para o processo que está sob análise, considerando o critério identificado, as práticas e padrões na indústria e aplicando o julgamento profissional. Determine se existem processos documentados, entregáveis, apropriados, responsabilidades claramente definidas e os controles de compensação existem quando necessário. E o segundo procedimento é conclua o grau para o qual o objetivo de controle é alcançado. Após a avaliação de controle, faça uma avaliação de conformidade, e ele é feito através de teste que vai verificar se o controle determinado está funcionando como previsto, de forma consistente e contínua. Agora, a gente precisa assegurar que essas medidas de controle estabelecidas estão funcionando de forma consistente, através de 3 procedimentos. Primeiro, tentar obter evidências diretas ou até indiretas para verificar se os procedimentos estão em conformidade. Em segundo, realizar uma revisão de adequação dos entregáveis do processo. E, por fim, determinar um nível de testes substantivos e trabalho adicional. Por último, após a avaliação de conformidade, considere os riscos dos objetivos de controle que não estão sendo atingidos através de análises técnicas ou consultando outras fontes alternativas, que são os conhecidos testes substantivos. Finalmente, substanciar os riscos que não estão sendo alcançados usando técnicas e consultando outras fontes. E tudo isso através de 2 procedimentos. O primeiro, documentar as deficiências de controle e possíveis ameaças e vulnerabilidades. E, por último, identificar e documentar o impacto atual e potencial. E, finalmente, vamos falar um pouco sobre o exame do COBIT Foundations. Atualmente, existem 2 tipos de instituições que podem aplicar a prova. Um é o ITpreneurs e o outro é o próprio ISACA. O ITpreneurs, ele tem a opção da prova em português, além das outras línguas. Já o ISACA, ele só tem a opção em inglês e outras línguas. Português não dá para fazer com ele. Caso então você queira fazer o exame do COBIT Foundation em português, você vai utilizar os processos do ITpreneurs. Para executar a prova, você precisa indicar alguém de sua confiança para ser o seu proctor, ou seja, o seu examinador. Essa pessoa estará presente no dia, no momento da execução da sua prova, garantindo assim a integridade do exame e a sua legitimidade. Os processos para você agendar a prova e fazer a inscrição. Primeiro, para agendar a prova em português, basta enviar um e-mail com a solicitação, escrito em inglês, para exams@itpreneurs.com.br. Você precisa enviar a solicitação em inglês porque as pessoas que trabalham no ITpreneurs infelizmente não falam a língua portuguesa. Em segundo lugar, você vai aguardar o retorno do e-mail com todas as instruções. Depois que você preencher toda a documentação que recebeu por e-mail, essa documentação serve para agendar o exame, a data, a hora, colocar os dados do cartão de crédito e uma ficha assinada com os dados do seu proctor. Para se ter uma ideia, atualmente a prova está custando $150 tanto no ITpreneurs como no ISACA. E por último, aguarda a confirmação da data e boa sorte. Já no ISACA, se você quiser fazer a prova em inglês, apesar que no ITpreneurs também você consegue fazer a prova em inglês, você vai fazer o seguinte procedimento. Acesse o site com o endereço que consta no slide, você vai fazer o download de toda a documentação que tem lá. No segundo item, que é o Registering for Exam, siga todos os passos descritos para o exame depois de efetuar o pagamento, também $150, através dos passos anteriores a este. Envie toda a documentação, a sua e do seu proctor, e aguarde a confirmação e boa sorte para a prova. E finalmente, como que é o exame do COBIT Foundations? Após a sua inscrição via internet, no dia e horário marcado, o seu proctor receberá um link para acessar no dia da prova.
O exame é realizado totalmente pela internet e tem as seguintes características: 40 perguntas no total, você tem 70% de aprovação ou 28 respostas corretas para ser certificado e um tempo máximo de 60 minutos. O escopo do exame ou o que vai cair na prova são o seguinte: os desafios da TI, introdução ao COBIT, o que o COBIT oferece, aplicando o COBIT na prática, os produtos ou os recursos do ITGI. Agora, um escopo detalhado do exame do COBIT Foundations, ou seja, todos esses itens são possíveis de cair nesse exame. O primeiro, sobre governança de TI Framework, sobre os desafios da TI, os responsáveis e stakeholders da governança de TI, os princípios da governança, como a governança resolve questões de gestão, as necessidades de um framework de controle e os benefícios de uma governança. O segundo são os componentes do COBIT. O que pode cair nessa prova? Sobre o cubo do COBIT, o atendimento aos requisitos de um framework, outros padrões e o seu alinhamento com o COBIT, os requisitos obrigatórios, como o COBIT ajuda os auditores e gerentes, as funções do framework, as características dos 4 domínios, o papel dos processos, os 7 critérios de informação e os 4 recursos de TI. Em terceiro, as diretrizes de gerenciamento, ou seja, os indicadores de desempenho, as medidas de resultados, os níveis de maturidade, as entradas e saídas dos processos e o gráfico RACI. Quarto, aplicando o PO10 e o DS2. O que pode cair no exame? Tipos de objetivos, objetivos e práticas de controle, objetivos detalhados do PO10 e objetivos detalhados do DS2. E por fim, o que vai cair no exame são os recursos do COBIT, ou seja, o que a gente acabou de ver, sobre o COBIT Online, o COBIT Quick Start, COBIT Security Baseline, o IT Governance Implementation Guide e as diretrizes de auditoria. Boa sorte! Ok, finalmente chegamos ao fim deste módulo e deste curso. Lembrando que ainda existe um módulo 7 que contemplam com 10 simulados, sendo 5 em português e 5 em inglês. Vimos as características e o que contém no COBIT Online, ou seja, vimos qual é o conteúdo do COBIT Online, ou seja, você consegue fazer uma navegação, benchmark, ter feedback de outras sugestões e melhorias, fazer pesquisas, você pode obter ajuda, os recursos de benchmark podem ser inseridos para a sua empresa, você pode ver pontuação, por exemplo, do nível de maturidade, importância de processos, a utilização do KG e KPI, a importância dos objetivos de controle e a utilização das práticas de controle. Nós vimos também o COBIT Quick Start, que pode ser utilizado para pequenas e médias empresas. Vimos também que o Implementation Guide serve como um roadmap para o conselho administrativo, para a gerência executiva, alguns profissionais de TI e controle, profissionais de auditoria, que vai ajudar na implementação da governança na sua empresa. Vimos também que o COBIT Security Baseline vai fornecer informações sobre segurança da informação de uma maneira bem simples e bem fácil. Vimos também quais são as diretrizes de auditoria, os passos e os estágios para o processo de auditoria, que é a identificação e documentação, avaliação, teste de conformidade e testes substantivos. Vimos também quais são os requisitos para executar uma auditoria de processo. E, finalmente, vimos as características, a forma de inscrição, como é feita a inscrição e o pagamento do exame COBIT Foundations, tanto pelo ITpreneurs, para a versão em português da prova, ou através do site do ISACA, para quem quer fazer a prova em inglês. Obrigado.